Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Testemunha Podcast. Que maravilha! Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Felipe Arquimedes, missionário no Peru. Pastor, muito obrigado. Amém. Muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado vocês aí pelo Meu amigo convite. Também. É, de muitos anos de experiência, hein? O senhor vai contar para nós hoje aqui, hein? Oxe. Coisa tremenda. Muito obrigado por aceitar o convite. Amém. O pastor está aqui com alguns jovens, alguns só, jovens direto do Peru, lá da igreja ADRP, no Peru. E hoje alguns deles vão aparecer aqui também e vai ser bênção. Quero desde já agradecer ao Seminário, ao pastor Isaías, por proporcionar também essa oportunidade para nós estarmos aqui. Deus abençoe. E vamos lá, pastor Felipe. Sim, meu amigo. Quem é você? Bom, eu sou pastor Felipe Arquimedes, né, atualmente missionário no Peru, já faz 5 anos, casado, verdade, com a mulher mais linda do mundo, Daiane Muniz. Já estamos juntos aí praticamente há 17 anos juntos, 14 anos de casados, com 3 filhos maravilhosos, o David de 12, o Júnior, que é o Felipe Júnior de 9, e a Manuela, nossa peruana, também que fez 5 anos no dia de ontem. E nós estamos ali em Lima fazendo a obra missionária. Maravilha, glória a Deus. Esse é o pastor Felipe. E pastor, a gente não quer tomar muito seu tempo, a gente sabe que o seu tempo aqui é concorrido demais da conta. O pastor Felipe, gente, antigamente a gente andava para cima e para baixo e não tinha hora assim, eram umas coisas tão gostosas e hoje tá difícil a gente conseguir uns minutos que esse homem ganhou um terno agora. Nossa, quer falar de quem que você ganhou o terno? Então, Fala aí pra nós. Que Deus, negócio é esse? Deus abençoe. Se não servir, tá? Deus é maravilhoso. A gente foi agora gravar ali na loja do pastor Nino, né? Um vídeo falando da loja. E também ganhamos aí um sapato, as crianças ganhou, a minha esposa, né? E aí fomos também na loja do pastor Gabriel, ganhamos um terno do nosso vice-presidente. Para nós estarmos aí. E também sapato também de um irmão que chegou na hora lá, também ganhamos outro sapato. Então, outro abençoado. Isso, aleluia! E nós entendemos que tudo isso eu falo que são os mimos do Senhor. Porque até alguns brincou, eu também quero ser missionário. Aí eu brinquei com ele, ok, vamos comer então de gato, vamos também sofrer um pouco longe da família. Porque a parte boa todos querem, mas também tem as partes que é difícil, a gente estar longe da família. Muitas vezes a gente tem que ir em lugar onde a gente não quer ver ou comer algo que a gente não quer, mas tudo por amor ao Senhor e a gente vê a recompensa do Senhor. Né? Glória a Deus. Pastor Felipe, eu quero já aproveitar, a gente já entrar fundo aí nas perguntas. Vamos lá. E é o seguinte, o senhor falou sobre os mimos do Senhor a respeito desses presentes. Sim. Quando o senhor fala mimos do Senhor, explica para nós um pouco, quem é Jesus para você? Bom, para mim, Jesus é um pai. Essa pergunta eu já fiz para muitas pessoas, quem é Jesus? Por quê? Porque eu sou filho, verdade, de pai separado, filho de pastor, que me batizou, mas com o tempo se afastou. E teve um tempo na minha vida que eu fui sozinho na igreja, desde a minha adolescência, sem pai, sem mãe. E os meus pais foram pastores. E quando eu tinha 13 anos, Deus ele fez algo tremendo, ele usou uma irmã, a gente conhece as irmãs do Coque, né? E um dia eu estava na igreja, um dia eu falei, eu vou parar, vou desviar porque eu estou sozinho. E aí eu falei assim, não tenho pai, não tenho mãe na igreja, aí na grande capital em São Paulo, Ferraz das Vasconcelos. E naquele tempo ainda eu era um jovem, né, sonhador, 17 anos, aos 18 anos. E aí onde Deus um dia ele falou para mim, Felipe, você falou que não tem ninguém na terra por ti, mas eu sou teu pai. Então Deus, porque Deus é um pai para mim, quem é Jesus? Porque ele se revelou para mim quando eu mais necessitei. A figura de pai eu não tive, eu não sei o que é ver uma casa com pai e mãe, nunca tive o dia dos pais. Nunca levantei vendo um pai e mãe numa casa. E eu tento dar para meus filhos um lar de família que eu não tenho memória de família. Mas o Senhor, ele cumpriu essa necessidade que eu não nasci revoltado. E nem com uma figura de pai, assim, revoltado com meu pai. Eu amo meu pai, mas ele me apresentou os pastores. Por isso que a gente se dá bem com muitos pastores. Porque foi os meus pais na fé. Então Jesus para mim, ele é tudo, mas ele é o meu pai. Que eu não tive em toda a minha juventude e adolescência. Glória a Deus. Se tratando de Jesus sendo seu pai, eu acho que hoje o senhor consegue interpretar muito bem a vida, diferente de muitos jovens que não têm uma figura paterna, mas eles pegam e fazem da vida
algo terrível. Eles decidem entregar sua vida às drogas e a bebida, a prostituição, e o senhor inverteu um pouco as coisas aí, né? Foi. O que é a vida para o senhor hoje? Como que o senhor interpreta a dádiva do fôlego de vida, a oportunidade de viver todos os dias? Como que o senhor interpreta isso? Eu vejo que a vida é uma dádiva, um dom de Deus. Toda vez que nós levantamos e respiramos, eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. Porque quanta gente está no hospital e não tem o privilégio nem de respirar e respira por aparelhos. Quantas pessoas muitas vezes não têm o privilégio de ter uma oportunidade, né, de poder caminhar, andar, fazer o que nós vivemos. Então, eu agradeço a Deus pela vida, que para mim a vida é um presente que Deus nos dá para cada dia mais nós fazer o melhor. Fazer o bem às pessoas e também falar do teu amor, né? Tudo que Ele deu para nós. Deus podia ter nos levado na pandemia, mas nos deu porque o Senhor nos deixou, para poder salvar o máximo de pessoas. Nós somos missionários nessa terra, não levar o amor do Senhor. A vida é isso, né? Um presente. Glória a Deus. E falando levar o amor de Cristo, levar o amor do Senhor. Quanto tempo faz que o senhor vive hoje nessa condição de viver para isto, viver em prol disso? 5 anos. Toda a minha vida eu trabalhei. Tenho profissão. Então o senhor só foi ficar 100% na obra desde quando o senhor foi para o Peru? É a primeira vez que eu e minha esposa não trabalhamos. 5 anos. 30 anos trabalhando praticamente. É a primeira vez que nós estamos vendo pela fé, literalmente com família. É uma loucura, é uma montanha russa. Mas vale a pena, viu, gente? Tá, então faz 5 anos. Conta para nós como foi a experiência dos últimos dias de trabalho. Aquela sensação assim, cara, eu nunca mais, eu não vou mais trabalhar, entre aspas, no mundo secular. É óbvio que o trabalho seria muito mais árduo, né? Mas como que foi? Eu vou deixar de receber do homem para receber do Senhor. É o Senhor que vai me sustentar agora, não é mais meu patrão. Sim. Como que foi esse colapso na cabeça? Foi forte? Como que foi? Foi tremendo, porque eu vou falar para vocês que eu nunca quis ser missionário, eu já falava isso pro meu avô. Eu nunca serei. Só que aconteceu que quando a gente fala não para Deus, amanhã vai se converter no sim. Porque o tempo, Deus vai se revelando a nós. E não foi agora, Deus falou conosco, com a gente, vem falando já fazia mais de 2, 3 anos, que Deus ia nos levar, mostrar. Mas eu nunca imaginava que seria um missionário. Para mim, pensava que ia ser um itinerante, ir lá e voltar. E aí, quando foi chegando o tempo, Deus foi abrindo o coração. Quando eu comecei a congregar no nosso Ministério Senado Rio Preto, eu comecei a entender o que era missões. E isso foi mostrando, porque missão, as pessoas muitas vezes falavam que era terror, vai morrer todo mundo, vai ficar na casa de madeira, vai passar fome, vai comer bicho, essas coisas, para querer mostrar que isso é missão. Não, missão é muitas outras coisas. Tem um lado bom, só que aí eu comecei a ver o lado bom da missão também. Mas conhecer uma coisa, agora quando a gente chega e fomos ver que Deus foi tirando o trabalho, foi fechando as portas, o coração já estava entendendo, direcionando. E Deus, ele começou a mostrar. Porque quando uma vez Deus mandou fora da empresa que eu trabalhava na Telefônica, você lembra? Eu sou técnico de internet, de speed, né? Tenho um curso de supervisor e controle de qualidade. Eu tenho um curso de NR10, posso trabalhar na CPFL. Eu tenho muitas profissões. Só que Deus, ele falou, a tua faculdade, eu entrei na universidade para ser juiz federal, para ser advogado, fiz 1 ano, tranquei. Tudo isso eu tentei uma profissão como um bom jovem. Só que Deus, ele falou, a universidade será a minha obra. E aí a renúncia foi grande, porque eu vi como Jonas, queria fugir porque a gente anda com a certeza. Eu sei que o dinheiro vai cair na conta, mas viver pela fé é algo que você tem hoje, amanhã você não tem. E Deus está falando, tem coragem de viver para mim? Porque quem te providencia o trabalho fixo sou eu. Você vai conhecer eu que vou ser o seu melhor patrão. E isso um dia ele falou em Guapiaçu comigo, um dia quando eu preguei na Paulistana, que um dia ele falou para mim, eu cheguei atrasado um dia, e ele falou para mim assim, um dia uma irmã, numa fila de oração, falou, posso orar para o senhor? Eu falei, pode, eu estava orando para todo mundo, e ela falou que pode orar para mim. Eu falei, por favor. Ela orou para mim e disse assim, você chegou atrasado. Cheguei. Deus manda te dizer que o tempo de trabalhar para o homem está terminando. Você chegou atrasado porque você estava trabalhando na correria. Cheguei 8h30 no culto. Meu Deus. E o pastor estava orando para o pregador, eu cheguei e já peguei o microfone. Então isso não foi moda de pregador, de chegar na hora de pregar. Não era, né? Então cheguei atrás. Só estava trabalhando Estava trabalhando, e ele falou, calma, eu estou segurando o tempo. De repente eu cheguei, aí Deus falou para me dar irmã, assim, ó, você estava trabalhando, chegou tarde por isso, mas o tempo de trabalhar para o homem está terminando, porque eu sou o melhor patrão que existe. Ele falou essa palavra.
E aí passou o tempo, depois de um ano, aí é onde a gente começou mesmo a viver o milagre do Senhor. E teve um momento, o senhor está na obra e você se encontrar numa situação, aquela situação que a angústia, às vezes, o senhor não conseguia enxergar uma luz no final do túnel, vivendo na fé, vivendo pela fé, em prol da fé, em prol da obra, e olhar para trás e falar assim, isso aqui vai colapsar agora, isso aqui vai dar ruim. Qual foi esse momento, se teve esse momento? Conta um pouco dessa experiência, porque o maior temor hoje de pessoas que querem e sentem na alma essa vontade de viver em prol da obra, eu converso com alguns jovens e a maioria relata, cara, o meu receio é chegar um momento de que a minha esposa olhar para mim e falar assim, ó, acabou, não tem. Não tem na conta, não tem no armário, não tem na geladeira, não tem em lugar nenhum. Assim é. Sim, eu já vivi muitos na missão. Antes da missão, Deus já começou a mostrar quando eu perdi o trabalho. Né, eu fui despejado. Vocês sabem, eu morava em Mirassol. E um dia, quando Deus falou que eu ia passar por um deserto, eu e minha esposa com os 2 filhos, o Davi com 3, o Júnior com 1 ano, eu fui despejado pela própria tia da minha esposa. E porque nós não tínhamos um trabalho. Própria tia. E ela trabalhava no Antunes, em Mirassol, como caixa. Ganhava 800 por mês e o aluguel era 600. E Deus tinha falado que ele ia passar pelo vale. Só quando a gente saiu, 15 dias o oficial de justiça chegou e falou, vocês têm 15 dias para sair. Não tínhamos para onde ir. E aí onde a gente ficou sem direção. A família, todo mundo apertado, porque quando Deus quer te provar, nem a família pode te ajudar. Se ajudar, também fica na prova. Porque Deus fala, você não vai ter pai e mãe, você tem a mim, você vai me conhecer agora. E nesse dia, eu passei por isso. Quando eu pensei que tudo tinha acabado, um dia eu fui pregar na Brasa de Fogo. Aonde eu conheci o pastor Regis Muniz. E aí eu falei, senhor, tu mais um trabalho não? Ou uma casa? Por quê? Conta pra mim tua história. Eu contei minha história pra ele. A situação, ele falou, você não vai... Ele começou a chorar e falou assim, você vai viver comigo. Eu vou fazer lá no fundo da minha casa, 2, 3 cômodos. Se minha filha comer picanha, você vai comer picanha, seus filhos comem picanha. Se meu filho comer ovo, seus filhos vão comer ovo. E por 6 meses ele me levou para a tua casa. E eu morei com um pastor que eu não conhecia por 7 meses. E depois disso aí, um dia eu cheguei, eu vou falar para vocês aqui, algo abriu um pouquinho o coração. Eu chegar um momento que eu pensei que, quase depressão, eu quase tirei a minha vida também. Um dia eu fui pregar no pastor lá de Santa Cruz, pastor Sérgio, pastor, né? Sérgio. Aqui pro céu. Quando estava ali na frente, na igreja de São Leãozinho Pequeno, em frente ao cemitério. E um dia eu lembro que eu saí lá da praia não da praia, foi na casa do pastor, a esposa triste por a situação que nós estávamos, eu falei para ela, volta para casa dos seus pais, porque eu não tenho como te dar nenhum teto. Ela falou assim, ó, é na saúde e na doença, lembra disso? Entramos junto, vamos sair junto. Minha esposa falou isso a Daiane. E eu falei, ok. E aquele dia eu fui pregar e a gente começou a discutir coisa boba por algo de louvor, naquela época do lindo que você canta, né? Que a gente lá, aquela que, tu me adora, aí eu visito a tua casa, naquele tempo, né? E aí eu fui pra lá desesperado, triste, eu falei, Senhor, vocês conhecem, eu era pregador, pregava, Jesus usava, só que na minha casa eu não tinha onde morar, Jesus batizava, mas eu estava sem casa, sem trabalho, vivendo de favor, e aí eu fiquei nisso aí, viajando com aquele palhozinho, né? E aí quando eu cheguei na porta de Santa Cruz chorando, a gente estava tão assim, discutindo dentro do carro, as crianças chorando, e aí eu falei assim, eu não vou pregar desse jeito. E aí quando eu falei assim, dentro do carro, no meu ouvido, uma voz falava, tira a tua vida, você não merece viver, olha onde você está, cadê o teu Deus que fez tantas promessas? Eu lembro que eu peguei o carro, fui baixando aquela rua lá do Atacadão, que dá na ponte, que sobe, e quando eu estava baixando, eu ia jogar o carro lá de cima da ponte. Eu estava indo disposto. Minha esposa estava vendo. O que você vai fazer? Eu estava acelerando o carro. E as crianças chorando. E eu estava chorando. Quando daquele tempo, meu Deus, o Espírito Santo me visitou no carro. E gritou dentro do carro, uma voz dizia assim, Felipe, para o carro. E eu parei. Assim, ó. Cruzado, no meio da avenida descendo. E quando ele falou, para o carro, eu saí correndo na outra esquina, chorando. Saiu do carro? Saí, deixei o carro, deixei tudo ligado, abri a porta, deixei a porta aberta e saí correndo. E eu parei embaixo de uma árvore e falei, por que o senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz para o senhor? Eu estudei, eu trabalho,
Eu fui líder de jovens desde lá do Belém. O pastor Isaías sabe. Sim. Fui tesoureiro por 7 anos, líder de jovem por 11 anos. Na igreja, quando eu trabalhava na telefônica, eu pagava os pregadores. Porque eu fui tesoureiro porque eu ganhava muito bem. Naquele tempo eu ganhava quase 3 mil. E o pastor me colocou, e eu pagava os pregadores, eu pagava o combustível nas caravanas para visitar. Tanto que a gente fez amizade com Belém, gente. Eu era bem próximo e sempre abençoei. Falei, por que o senhor faz isso comigo? Se eu sou abençoador, o que o senhor quer de mim? Por que o senhor faz eu passar por essa humilhação com a minha família? O que o senhor quer de mim? Eu chorei, gritei, respirei. Depois de meia hora, voltei, a esposa estava chorando, as crianças chorando. Peguei o carro, pedimos perdão para o outro, porque vimos que era o momento do ápice da nossa vida, que a gente nunca viveu por isso. A gente nunca passou essa necessidade econômica, nunca. Sempre estudamos, sempre tivemos uma vida boa. Meu pai tem casa de aluguel, a família é estabilizada. Só que quando Deus ele quer usar alguém, ele marca profundamente. Hoje quem pode ver o Felipe Arquimedes aqui não sabe nem um pouco da história. Porque a gente, para chegar, e nós não somos nada, mas tudo que a gente vê hoje eu falo assim, obrigado, agora eu estou entendendo porque o Senhor me pisou em mim lá atrás. E aí eu voltei, Congresso das Irmãs, e preguei como nada tivesse acontecido. Então há momentos que para chegar no púlpito, só Deus sabe o que a gente passa nos bastidores. Então isso tudo foi antes de você ir para o culto pregar? Antes. Indo para o culto. Indo para o culto, você falou, não vou pregar assim não. Eu não vou pregar assim. E aí onde... Se nada tivesse acontecido, talvez nada assim, se não tivesse saído do carro, feito aquilo, talvez você iria para casa e não ia pregar. Não, eu não estaria nem aqui. Vocês só ver notícia lá, um carro tá... Porque a gente chega no momento de desespero. Como um pai de família, você quer dar o melhor para tua esposa. Eu não tinha dinheiro nem para comprar, com todo o carinho e respeito aí, um absorvente para minha esposa. Sabe o que é pedir para um pastor, como o pastor Regis foi um pai para nós? Ô pastor, você tem dinheiro para comprar uma coisa, um absorvente para minha esposa, algo pessoal, pedir dinheiro para ela? E com o maior de vergonha, porque você não tem nada e não tem ninguém para te ajudar. Então, aí eu não entendia isso. Mas a Brasa de Fogo foi o momento que me ajudou nessa parte. Pastor Regis foi Muniz me ajudou muito ou seja, Deus sempre ele usa alguém. Você não morre, mas ele sempre abre uma porta de escape para você, né, não morrer. Eu me lembro quando o pastor Regis me ajudou muito também, quando eu capotei o carro. Opa, foi mesmo? Ele me ajudou, o pastor Regis é uma bênção. Foi. O pastor Regis é uma bênção. E quando o senhor for para a missão, o senhor estava aqui trabalhando? Tá. E o senhor sente uma diferença na questão, uma autoridade espiritual, quando o senhor se entrega realmente em viver para o Evangelho? O senhor sentiu uma autoridade espiritual a mais quando o senhor, agora no Peru, por exemplo, o senhor sente o peso da responsabilidade, mas com isso vem uma autoridade sobre o senhor? Como que o senhor sente essa questão espiritual? Aqui, como um itinerante, um simples itinerante, agora um pastor que tem várias igrejas responsáveis. Como que é essa transição espiritual? Muda. Seu dia a dia de oração, como que é essa questão? Muda sim, porque a partir do momento que nós começamos a viver pela fé, a palavra ela tem um peso maior. Você quando fala, você vê que Deus ele faz algo sobrenatural. Agora, quarta-feira, nós vivemos algo sobrenatural no Jaguaré. E é uma mensagem, o culto terminou, o povo continuou falando em língua, 5 palmas para Jesus. Ficou algo sobrenatural que eu falei, meu Deus, e Deus usou uma irmã do Coque lá, entregou uma profecia exatamente o que eu precisava. E eu falei, era isso. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E a gente vê que, é uma palavra que às vezes eu já preguei, outras vezes e o efeito é outro, porque a gente vê que o grau que você está, a posição que você entrou, o cargo de missionário, quando você vive, você só vive para Deus. O pastor Vanderlei, ele foi missionário, ele disse assim, Deus escuta a oração de um missionário, porque você só tem ele lá no campo. Hoje nós estamos aqui com os amigos, é bom a gente ver todo mundo, só que lá não tem nada disso, lá é você e Deus. Então para quem você vai correr? Você não vai falar os problemas para as pessoas, para não te jogar, falar, você não tem capacidade de pastorear, posso suas debilidades. Sim. Então você não pode falar suas debilidades, tem que sempre ser firme, e não tem para onde correr. E onde você corre? Para o quarto. E quando você ora, Deus ele te dá, a presença dele vem, ele te dá um respaldo, a gente sente a mão de Deus. Sim. Então a gente sabe que o missionário ele tem uma oração muito rápida. Muito rápida. Então sei por quê? Porque lá no campo, você sabe o que é isso? É você deixar tudo e confiar em um Deus que você nunca viu por uma voz. E ele fala, ele teve coragem de deixar tudo por mim aqui. Então não vai faltar nada, eu vou cuidar, porque ele acreditou em mim.
E muitos estão olhando ele ir para ver, vai voltar. Então você é o foco de muita gente. Todo mundo está vendo, vamos ver se vai dar certo. E é por isso que Deus começa a prosperar para mostrar. Tá vendo como dá certo você vir a mim? Tá vendo renunciar tudo dá certo? O que eu estou fazendo na vida dele, faço em todos aqueles que querem viver por mim. Sim. Então a gente vê isso que verdadeiramente a oração muda. Você pede para Jesus orar, Jesus cura. Você, meu Deus, você pede dar um conselho que você não imagina, a pessoa segue um conselho, melhora. Tudo que você faz, Deus te dá uma sabedoria que você, a pessoa é empresário, tem empresas, me dá um conselho, você não sabe nem administrar uma empresa, mas se dá um conselho, a pessoa vai lá e faz e dá certo. Então você vê assim, como isso? Aí você vê assim, é Deus te dando Tem algum cuidado. testemunho concernente a algo que você não tem ideia, você nunca, por exemplo, empreender. Teve algum testemunho já que alguém te pediu um conselho e era um conselho que foi de Deus, assim, porque se você olhando para si, você fala, eu não entendo disso, em sã consciência você não saberia aconselhar, mas por causa de uma iluminação divina, você aconselhou, você foi lá e deu certo. Tem algum testemunho assim que te marcou de algo forte nesse sentido, de algo que você fala, isso aqui foi Deus que colocou na minha boca e eu falei para a pessoa e deu certo? Sim, tem muitos, né? É muitos. Mas tem um aqui também que eu lembro muito bem quando nós chegamos na missão. Esse também, aí eu falo até do Gerson aí, né? Esse Gerson, nosso irmão peruano. Não ele. Tem empresa, ele tem negócio ele lá, tem né? negócio. Ele e o irmão Gadiel tá lá, né? Eita. São sócios. Tem agora 2 empresas, né? Hermes Sack. Mas eu lembro quando eu cheguei, com eles, quando a gente conheceu, eles não tinham empresa. Eu lembro que o irmão Gadiel, que é o nosso tecladista, presbítero, que é o sócio, trabalhar com ele. Ele chegou na minha casa no tempo da pandemia. E aí, quando a gente tava ali conversando, um dia eu fui orar por ele, Deus me deu uma visão. Falei para ele assim, ó, eu vejo um CNPJ, que lá chama RUC. Falei, uma empresa. Gadiel, você não vai trabalhar para o homem, você vai ter uma empresa. A tua esposa vai trabalhar contigo, e é uma empresa família. Porque eu não vejo outros funcionários. Eu vejo família. Nesse tempo, o Gerson não estava ainda. O Gerson veio depois. Mas no momento eu tinha visto uma empresa e falei, você vai ter uma empresa e sua família trabalha nela. E ele começou a chorar. Eu falei assim, não sei se... Foi como aquelas profecias, meu Deus, que loucura. Eu falei, agora, se eles agora falar, sua palavra é mentirosa, está em outro país, outro pessoal, falar que é um estrangeiro mentiroso. Só que quando a gente libera a palavra assim, a gente depois, quando a pessoa vai embora, eu falei, meu Deus, aí você vai orar. Confirma, Senhor, agora. A palavra foi liberada, agora confirma a tua palavra. Com todas as profecias que Deus nos usa, quando eu termino de profetizar, eu vou orar e falar, Senhor, agora confirma. Eu oro para Deus confirmar, porque senão eu passo como mentiroso e a palavra na minha boca não vai ter credibilidade. E para a glória do Senhor, ela dá certo, porque eles crê. Você libera a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eles crê e você ora para Deus também fazer. Nossa. E Deus ele faz um milagre. E aí hoje, para a glória do Senhor, eu fui lá da empresa, eu cortei a fita. Quer chamar ele aqui para aparecer? Vamos lá, chama aqui o Gerson. Vem cá, ele é o líder dos jovens. Aparece aqui atrás. Vem cá, varão de igreja. Cá. Vem cá. Vem cá, varão. Glória a Deus. Esse é um dos sócios, são 3. Sim. É ele, o Gadiel e mais um. Sim, ele é prova do que Deus está fazendo na vida dele. Ele tem uma máquina lá que ele foi comprar e era muito cara. E todos os vizinhos lá, concorrência, querem que ele possa comprar uma máquina. Né? E ele comprou uma máquina em tão pouco tempo. Prosperou. Glória a Deus. E faz quanto tempo? Qual que é o maior sonho dele já? Oi? Tem que sentar? Traz a cadeira rapidinho aqui, ó. Põe a cadeira aqui atrás para ele aparecer no vídeo. Isso. O pastor Isaías deu um grito lá falando que ele tem que sentar. Obrigado, pastorzão. Tá saindo no vídeo aí certinho? Tá gravando? Tá piscando, tá gravando? Glória a Deus. Ó, os próximos objetivos dessa empresa... Tem planos assim para os próximos anos? Abrir mais loja, permanecer naquela mesmo e crescer? Qual que é a ideia agora? Deixa eu colocar aqui. Quais os projetos de Hermes Sack? Tem projeto de abrir mais tiendas e com esta empresa que Deus ha dado para vocês, como vocês pretendem fazer às vezes algum propósito espiritual na obra do Senhor? Abrir mais ou não? Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación. La empresa siempre hemos visto que siempre tiene la dirección de Dios primeramente, ¿no?
Sí. Todo lo que hacemos nosotros con la dirección de Dios, siempre pidiendo a Dios, porque Él es el que trae los clientes, Él es el que trae la provisión y la prosperidad. Sí. Entonces, el proyecto que tenemos nosotros más adelante, hace ya un mes el Señor está que me inquieta a mí, como que cobrando, ¿no? Cobrando porque el Señor bendice para bendecir nosotros también. Primeramente, el proyecto que queremos nosotros es tener un local propio, ¿no? Como personas, como empresa, y el corazón la petición que me hace el Señor a mí individualmente, y con Gadiel, que es mi socio también, somos 3 socios ya, Gadiel y mi otro hermano que se llama Elmer. Entonces, conversando con él, con Gadiel, él me dice que ya es hora de que la empresa apoye la iglesia. Y entonces yo le digo a él, ya es hora ya, tenemos que apoyar. Y hay un momento, toda iglesia siempre tiene dificultad económica, más que nosotros no tenemos una iglesia propia, entonces es alquilada, ¿no? Como sabemos. Al lugar. Y siempre estamos luchando juntamente con el pastor. Entonces, nosotros, bueno, en mi corazón siempre el Señor está hablando, diciendo que yo ya debería asumir unos salones. Tenemos salones arriba en el segundo piso, en la cual yo quiero que la empresa, conversando con mis hermanos, empiece a pagar el alquiler de uno de los salones que de los jóvenes, ¿no? Solamente quiero que Dios confirme con el corazón de mi otro hermano, que es Elmer, porque como digo, somos 3 socios y tampoco queremos tener una discusión y dando una plata molesta al servicio del Señor. El Señor no recibe con agrado una ofrenda que no es de corazón. Yo sé que el Señor no va a recibir, ¿no? Espiritualmente es lo que queremos. La empresa, yo una vez también dije en la prédica que la empresa algún día pueda apoyar a pagar el alquiler, que pueda apoyar también a los ministerios, y poco a poco siempre está dando su granito, ¿no? A veces en las polladas que hacemos en los eventos, yo a veces extiendo la mano sabiendo que va a crear alguna dificultad, pero el Señor siempre está ahí apoyando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el proyecto que tenemos ahora Gloria a en Dios. mente, ¿no? Tener un local propio y luego apoyar al pueblo, a la iglesia, más que todo, para que pueda crecer. Para abençoar a obra, para Exacto. abençoar a igreja. Para los ministerios en general, no solamente los jóvenes, cada ministerio, más que todos los niños, Gloria a ¿no? Dios, Ministerio de niños que necesita siempre apoyo. Gloria a Dios. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Yo voy Bendiciones. a la este año en nombre de Jesús. Oh, Jesús. gloria. Amén. Te vamos a esperar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu pegar a carta. Deus o bendiga. Oh, muito bem. Pastor Felipe, vamos lá, hein? Ó, já está escurecendo. Eu só vou caminhar para o final, porque está escurecendo, viu? É o seguinte, ó. Para a gente então começar a caminhar para o final, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para nós. Deixa eu ver. O que o senhor faz quando o senhor não tem assim nada relacionado à igreja para fazer? Aquele dia off igreja. Não tem obra para fazer, não tem nada para resolver da igreja. Isso aí é uma curiosidade que 2 pessoas pediu para eu perguntar. Vamos lá. Maravilha. Quando nos dias que nós temos, é difícil, né, encontrar um dia, mas nós se organizamos lá no Peru, a gente vai ter o dia da família. Dia da família. É o dia da família sagrado, sem telefone. Às vezes é o dia que você pode estar com as crianças para sair no shopping. Ou às vezes, muitas vezes a gente sai, quando dá, né? É difícil, a gente tenta ir na praia porque a gente vê uma vista bonita, dá aquela desestressada. Ou quando não tem recurso, não tem dinheiro, a gente está em casa mesmo. A gente coloca os colchões tudo no chão. Não. E aí eu fico vendo desenho. Pastor Felipe. Porque os filhos falam, papai, olha isso, olha isso. Espírito infantil. E eu tenho que ver desenho, porque a alegria dos meus filhos é ver o papai vendo o seu desenho preferido. Muito bom. E aí, então, eu conheço tudo de desenho. Então, os dias vagos a gente vai explicar. Eu falo, agora, vamos ver um filme de ação com o papai? Aí eles dormem.
Então, quando eu vejo um filme que eles gostam, eles se sentem que eu sou super pai, me abraça e fica... bom. E a alegria reina. Então, os dias de livre é o dia que eu tenho para criar memórias. Glória a Deus, muito bom. Eu tô sentindo um cheiro de café, eu queria ver se alguém poderia trazer um café pro pastor Felipe aqui, Rapaz, e já bom demais. aproveitar a viagem e trazer pra mim. Eu quero aproveitar rapidinho, falar desse livro Eita, glória. e presentear o senhor também, Ô, glória. que é uma obra aí do Seminade. Meu Deus. Eu gostaria de chamar rapidinho o pastor Isaías. O senhor consegue dar um pulinho só para falar desse livro aqui, pastor? Ligeiro. Vou colocar aqui o mic. Não, pode segurar aqui. Pode segurar aqui. Ô, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só. Esse presente aqui é só para o pastor Felipe dar uma olhadinha, porque a gente sabe que ele tem muito conhecimento em questão da queda, do homem, da salvação. Mas esse livro aqui é um presente do Seminade Ô, glória. para o missionário Felipe. Meu E Deus. com certeza vai ser algo muito interessante. A Glória queda a Deus, do homem amém. e o mecanismo da salvação. Olha aí. Exatamente. Pastor Isaías, Deus abençoe. Abração. Muito obrigado Deus mais abençoe, uma vez. pastor. Fique à vontade aí. Obrigado. viu? Glória a Deus. Maravilha. Pastor Isaías está nos bastidores. Que honra ter o pastor Isaías nos bastidores aqui, pastor E já Felipe. esteve lá com a gente no Peru. Ah, Como diz o Adriano, quebrou tudo lá, gente. Quebrou tudo lá. Estamos juntando os cacos lá. Então ficou Foi furioso. de bênção. Ó, conselho para os jovens de hoje em dia. Muitos jovens consideram o senhor como um pastor jovem, muito embora eu estou vendo alguns fios de cabelo branco aqui. É o nome das ovelhas. Ah, eu conheci o senhor não tinha isso aí não, hein? nem óculos. Já tô chamando até de senhor, olha só, que peso de glória. Dá um conselho para um casal jovem que não casou, aqueles casal assim, aquele casal de jovem que tá assim, você olha assim, você fala, esses dois tá precisando de um conselho. Um casal assim, estou precisando de um conselho. Assim. Deixa eu dar um conselho para ele. Que conselho você daria? Um conselho aos jovens casados, né, ao casal, aí primeiro de tudo, seja obediente ao Senhor e ao seu pastor, porque a bênção vem através da obediência. E isso a gente sempre foi obediente Glória em a tudo. Deus. Muitas vezes o pastor pode te confrontar, mas ele vê o que você não vê. O pastor, ele tem uma missão de cuidar de você, ele não é louco de te matar, porque Deus vai cobrar dele. Então, se o pastor está te cobrando, é porque ele está te preparando. Nunca olhe o seu pastor como uma maldade, porque a tua alma está na mão dele, e ele nunca vai matar uma alma que está na mão dele, porque o sangue vai cair na mão dele. Então, tudo que vier dele, obedeça, porque atrás dessa exortação tem uma grande bênção. Então, quando você começa primeiro a obediência, já é o primeiro de tudo, porque obedecer é melhor que sacrificar. Através da obediência, as coisas vão fluir, as promessas vão se realizar. Ou seja, a obediência e outros, esteja disponível. Sempre para o seu pastor. Estou aqui. Precisar, nunca diga não. Estou aqui. Ah, se eu não, eu vou dar um jeito. Ah, eu não posso. Não, nunca fala a palavra eu não posso. Eu vou dar um jeito. Meu Porque a palavra negativa você já põe não sem tentar. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, não se Isso é preocupem. muito Porque forte. se o Senhor chegou com essa missão para mim, é porque Deus envelou essa missão para mim. Às vezes eu não estou entendendo o que Ele está entregando. Mas Deus já mostrou para ele, porque Deus vai falar comigo. Não, Deus fala primeiro com o anjo, não com a gente primeiro. Eu vou orar para Deus pedir, para Deus confirmar comigo. Então, seu pastor não ora mais. Não precisamos. Se o que o teu pastor falou, você não está vendo, porque Deus não vai te falar você primeiro. Deus quer que você confie no anjo que ele colocou, porque quem pôs o pastor foi Deus. E Deus vai falar coisas que não vai falar para nós. Foi assim para a missão. Eu não queria ser missionário. Eu fui sendo que eu não queria. Eu fui por quê? Porque eu acreditei que Deus falou algo para o meu pastor que eu não via. Mas eu falei, eu não vejo, tenho medo, não quero. Mas se ele chegou em mim, é porque ele viu que eu não vi. Deus tem algo que eu não estou entendendo. E hoje eu estou vendo o que Deus tinha. Imagina se tivesse falado Glória a Deus. não. Já não estaria aqui. Não estaria aqui. Não aqui. Talvez. E estaria sentado no Nova Esperança, vendo outros aqui no meu lugar sendo abençoado, porque eu rejeitei. Ganhando terno. Aleluia. Porque o meu cargo, tudo isso é o meu cargo, não, Felipe Arquimedes. É o cargo. E aí lá Deus confirmou a obra. Confirmou. Chegando lá, Deus foi confirmando. Em tudo. Deus foi dando graça, prosperando, e aí foi a confirmação. Pedi para o senhor dar um conselho para os jovens. E agora, para encerrar, quero pedir para o senhor dar um conselho para mim. Oita! Para mim. Já é algo pessoal. Dá um conselho para mim. E aí logo em seguida a gente vai fazer uma oração. Quero que o senhor ore por esse projeto, pelo Seminade, pela nossa vida, pela vida do pastor Isaías. Maravilha. E a gente encerra
esse podcast. Dá um conselho para mim aí. Vai. Perfeito, meu irmão. Quem sou eu para dar conselhos para as pessoas, né? Mas eu daria um conselho para mim, um dia, uma palavra que ficou na minha vida e eu levo como isso. Viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Se entrega ao Senhor, pregue como você nunca pregou. Cante como você nunca cantou. Porque hoje você tem a oportunidade, amanhã não. Para que quando chega o dia você vai falar assim, por que eu não me entreguei mais? Hoje eu vivo todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Quem me conhece no Peru sabe que eu e minha esposa trabalhamos muito. Eu sempre falo para a igreja, eu quero dar o meu melhor. Que se um dia falar assim, ó, até aqui, eu falei, eu nunca vou olhar para trás e dizer por que eu não fiz. Aonde eu passei, eu dei o meu melhor. Eu não vou igual chegar no final do dia como o sábio Salomão, lembra do teu Criador no dia da mocidade? Chegará os dias, não tenho nele contentamento. Hoje eu posso dizer, olhar para trás e falar, tudo que eu fiz, eu dei o meu melhor. Então não tenho como me arrepender. Ah, se eu pudesse voltar atrás para fazer o melhor. Eu não tenho isso. De tudo que eu fiz, eu sei que foi o meu melhor. Glória a Deus. Então eu viva cada dia como se fosse o último dia. Ame, viva a vida, porque passa como um rápido. Então tudo que você faz hoje, amanhã você vai colher. Então viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida, mas com o Senhor. Tudo que você quiser, Deus tem para te entregar, desde que você se entrega e viva todos os dias intensamente para Ele. Viva cada dia como se fosse o último dia. Meu amigo, muito obrigado, pastor Felipe Arquimedes. Hoje, primeiro episódio, gente, hoje aqui. E você, com certeza, tem que acompanhar os próximos episódios. Semana que vem, novidade aí. Deus abençoe. Faz uma oração por nós. Vamos orar. Nos abençoa. Abençoe este local. Amém. E vamos embora para as nossas casas. Vamos orar. Quero agradecer ao pastor Isaías Ferreira, meu mentor, meu maestro. Glória a Deus. Deus abençoe, Igão, também amigo de longa data, tanta experiência junto, já vivemos, quase morremos juntos. Umas agendas, carro, né? Meu Deus, muita história aqui, viu? Estourou o pneu a 200 por hora Meu já. Meu Deus do céu, estourou. Literal, né? Literal. Verdade, vivemos na casa, nós dormimos na casa de um pastor sem conhecer. Sem conhecer. Com para-choque arrebentado. Sem roupa, sem nada. Sem roupa, sem nada. Não tinha troca, só tinha... Dormimos com a roupa do culto. Com a roupa do culto. Na casa do pastor que não conhece. Dormimos de terno. Carro quebrado. Cada coisa, né? E agora veio Deus tem feito na vida, casado, tem uma bênção. E é uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Vamos orar para que o Senhor te abençoe. Amém. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor. Senhor, essa entrevista maravilhosa que o Senhor preparou, esse projeto do seminário. Eu te louvo, Senhor, porque estar aqui nesse seminário é para poucos. E quando eu vejo essa oportunidade, eu amo mais o Senhor, porque é o Senhor que toca no coração. É o Senhor que toca nas pessoas para olhar para nós com um olhar de misericórdia, e abençoar a nossa vida e poder falar um pouquinho, Senhor, da nossa história, do que o Senhor tem feito. Então eu te amo, Senhor, porque se eu estou aqui foi o Senhor que preparou. Então continua abençoando esse projeto, que quem possa ver, Senhor, essa entrevista, possa ser alcançado também. Pai querido, eu te peço, abençoe o pastor Isaías Ferreira, a sua família, a todos que trabalham nesse grande projeto, enviando os recursos e que essa obra prospere cada dia mais. Obrigado pela vida do Igor e continua abençoando cada dia mais, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e até o próximo episódio. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe.